26 a 39. Estamos falando sobre conhecimento. Hoje começou a Academia Bíblica aqui na igreja, os cursos bíblicos, os cursos de conhecimento. E o nosso tema hoje é o conhecimento que transforma, o conhecimento transformador. Eu vou projetar o texto aqui na frente, Atos 8, 26 a 39. É a história de Filipe e o eunuco etíope, ou etíope eunuco, que na verdade era o ministro das finanças da rainha da Etiópia. E o texto vai falar desse encontro, dessa conversa, desses dois homens, dessa carona que o Filipe teve e como ele foi usado por Deus para o conhecimento. Então esse texto fala disso. Às vezes a gente tem um conhecimento da palavra, tem um conhecimento bíblico, e a gente não usa esse conhecimento. Ou às vezes a gente vai estudar e fala assim, para que eu vou estudar? Para que eu vou aprender mais? Por que eu devo aprender mais? Por que eu devo estudar? Por que eu devo participar de um curso bíblico? Nós vamos aprender com Filipe e com essa história o que a gente deve fazer com o conhecimento. Então, em primeiro lugar, é a busca do conhecimento. Você vai ver aí um ministro da rainha, ministro das finanças, superintendente. O texto bíblico diz que um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace. Candace é a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Esse é um homem que veio da Etiópia para Jerusalém para adorar a Deus. Talvez ele fosse um judeu da dispersão, ou um prosélito convertido, provavelmente fosse um descendente, um judeu mesmo, e veio até Jerusalém adorar a Deus, no templo de Jerusalém. Ele estava indo embora, e ao voltar para casa, ele está na sua carruagem lendo o livro do profeta Isaías, sendo que naquele tempo você não tinha um livro como é hoje, você tinha aqueles rolos, né? Ele estava lendo o rolo ali do profeta Isaías, e esse homem está demonstrando que ele quer conhecer a Deus. Ele veio para Jerusalém, ele está lendo, ele está buscando conhecer a Deus. E é um homem de importância, ele é o superintendente, ele é o ministro das finanças da rainha da Etiópia. A Etiópia já foi uma potência, nesse tempo ela era muito mais forte do que é hoje. A Etiópia até era muito maior geograficamente do que é hoje. Então era uma potência e ele está buscando conhecer a Deus. Há muita gente hoje buscando conhecer a Deus. Há muita gente hoje lendo a Bíblia sem entender. Há pessoas que estão com a sua Bíblia lá, tentando compreender, entender, como esse homem, ele está tentando entender aquilo ali. Toda vez que eu leio esse livro, eu leio esse texto, eu lembro da minha mãe, que desde quando eu era pequeno, eu lembro da minha mãe sentava, 6 horas da tarde, a hora da Ave Maria, pegava aquela Bíblia grande, bem grande, ela sentava numa cadeira, ela começava a ler a Bíblia. Ela lia a Bíblia todos os dias. E não entendia. E ela orava. Diz que desde novinha minha mãe orava. Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero te conhecer. Às vezes eu fico pensando quanta gente que está fazendo isso hoje. E aí chega um testemunha de Jeová na porta e fala, eu vou ensinar a Bíblia para você. E aí vai ensinar heresias, vai ensinar que Jesus não é Deus. E nós, que temos um grande conhecimento bíblico, e há pessoas à nossa volta querendo conhecer mais, e às vezes nós não estamos compartilhando. Então, o que o Filipe fez? Segundo, você viu a busca do conhecimento. Há muita gente buscando. O que o Filipe fez? Compartilhou o conhecimento. E o Espírito Santo disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ele está na carruagem, a cavalo, ele está a pé, ele corre, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que você está lendo? Você está entendendo o que você está lendo?
E aí a humildade do etíope. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Filipe estava em Samaria. Samaria está tendo um grande avivamento espiritual, as multidões estão se convertendo, milagres estão acontecendo, uma comunhão maravilhosa, estava uma igreja maravilhosa de Samaria. Mas o Espírito Santo falou para Filipe: sai daí e vai para um lugar. Você já pensou assim? Deus fala: vai para aquele lugar ali, deixa aí a igreja, deixa esse avivamento, deixa Samaria e vai para aquele lugar. O Filipe disse: não, aqui está muito bom. Aqui está muito bom, está bom demais aqui em Samaria. Aqui está milagres, maravilhas, avivamento. Eu não vou para outro lugar. Mas o Espírito Santo falou para Filipe: vai para outro lugar. E eu vou te mostrar onde que é. E não é nem uma cidade, é para uma estrada. E a estrada, um homem está na carruagem e o Espírito Santo: olha esse daí. Aí o Filipe corre e fala para ele: você está entendendo o que você está lendo? E aí o homem, já tocado pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que está trabalhando, o Espírito Santo, ele fala, o etíope fala: como eu vou entender se ninguém me explicar? Como? Aí o Filipe: eu estou aqui, Deus me mandou para isso. Há muita gente buscando conhecimento, está lendo sem entender. Nós vivemos numa era de propagação de falsos ensinos, de heresias, de enganos, de igrejas que se dizem evangélicas, que estão ensinando mentiras. Estamos num tempo onde a verdade do Evangelho tem sido distorcida, onde o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo tem sido pregado de uma maneira totalmente contrária ao Evangelho. Vivemos numa era de muito conhecimento, mas de uma propagação enorme de heresias, de mentiras, de falsos ensinos, falsos mestres, falsos profetas, de gente caindo em erros e enganos. E nós precisamos de Filipes. Gente que tem um conhecimento de Deus, do Evangelho, uma experiência com o Espírito Santo, a obediência ao Espírito Santo e a disponibilidade de ensinar a palavra de Deus. De ensinar. De se dispor e falar assim: olha, eu vou explicar para você. Você está entendendo? Vamos estudar junto. Vamos estudar esse livro da palavra. Vamos estudar. Vamos crescer juntos. Eu vou ensinar para você aquilo que Deus já me mostrou. Eu vou compartilhar com você. Compartilhar o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, do Evangelho de Deus. Quantos anos você tem de escola dominical? Já pensou? Quantos anos você tem de estudo bíblico? Quanto conhecimento você tem da palavra de Deus? Um dia, meu irmão que é pastor também, teve um encontro com um pastor, e eu já digo o nome, né, da Igreja Universal do Reino de Deus. E ele começou a conversar com esse pastor. Aí meu irmão começou a lhe falar sobre a obra da cruz, a justificação na cruz. O que Jesus fez, levou os nossos pecados, acabou com a maldição. E aquele pastor falou: é assim? Ele falou: é assim. É isso que ele foi mostrando a Bíblia para ele. Ele falou: não sabia disso não. Jesus fez isso na cruz, fez, está escrito aqui. Ele foi mostrando. Gálatas, Romanos, foi mostrando, foi discipulando o pastor da Universal. Ele falou: não pensava que era assim não. Eu não entendia assim não. Eu pensava que o sacrifício começou, e meu irmão começou a discipular aquele pastor. E ele não sabia absolutamente nada do Evangelho, não sabia nada. Ele conhecia textos bíblicos, mas não conhecia o Evangelho. Não conhecia a chave da Bíblia, que é Jesus. Então meu irmão foi discipular aquele pastor como esse. Há muitos outros. Esse era sincero. Esse queria aprender, quis aprender. Depois abandonou o ministério lá da igreja, mas ele queria. Como esse, há muitos outros, há muitas outras pessoas hoje, cegos guiando cegos. Um dia uma reportagem do Fantástico, fez uma reportagem com um pastor lá no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. Um pastor que criou uma igreja, que ele estava tendo relação sexual com as irmãs da igreja. E pregava isso. Aí o repórter da Globo foi lá e falou para ele: mas por que o senhor ensina isso? Aí ele falou: porque está aqui no livro de Oséias. Toma a mulher e adultera. Aí o repórter falou assim: viu, não é adultera que está escrito, tem um acento no U.
toma a mulher adúltera. Aí ele falou, é. No ar, na televisão, essa reportagem na internet. Aí ele falou, é isso que está escrito. Então acho que eu estou entendendo errado. Ele pegava aquele texto, falava, Deus está mandando eu adulterar com a irmã do fulano de tal, com a mulher do fulano de tal. E tinha gente que acreditava nisso. Você acredita nisso? Tinha igreja sobre isso. Isso é verdade aqui no Brasil. Cego guiando cegos. Cegos guiando cegos. Gente sem entendimento, sem discernimento, ensinando outros cegos. E nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, precisamos compartilhar. Precisamos compartilhar a palavra de Deus. Vamos compartilhar. Eu tenho discipulado um rapaz, já há 4 semanas. Ele é católico, vai na igreja católica, mas eu estou estudando com ele. E ele está ficando maravilhado com o que ele está descobrindo na Bíblia. Toda semana ele vem aqui. E ele está ficando maravilhado. Ele fala, nossa, eu não sabia disso, não sabia disso. E eu estou ensinando o evangelho para ele. Não sei se ele vai permanecer lá ou não. Eu nem falo nada. Só ensino o evangelho. E o Espírito Santo está trabalhando na vida dele. Essa semana ele falou, eu quero te agradecer, porque eu estou aprendendo o que eu nunca aprendi. Você pode fazer isso. Muitos aqui já fazem. Mas há uma sede, há uma busca por conhecimento. Há uma confusão de doutrinas. E falta o evangelho puro de Jesus Cristo. E a gente precisa pegar o conhecimento que nós temos e compartilhar. E estudar, e explicar, e discipular, e esclarecer, iluminar a mente, e mostrar para as pessoas. E fazer isso, e ir levando as pessoas para a palavra de Deus. Compartilhar o conhecimento. A gente não recebe só para nós. Só para nós. Há muita gente que não consegue nem abrir a Bíblia. Não consegue nem ler, nem sabe o que é capítulo, nem versículo. A gente que não sabe nem o que são os livros. Eu estava ensinando para alguém os livros. Olha, os livros são isso, a Bíblia é assim. A pessoa não tinha nem ideia do que era. Nós vivemos numa era assim de analfabetismo bíblico. Tem gente que pega apenas um versículo, assim, uma coisa, mas ele não tem o conhecimento. E nós temos esse conhecimento. Nós temos esse conhecimento. Nós devemos compartilhar com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas, orar a Deus, para Deus mostrar pessoas do nosso lado, para assim, eu quero aprender, eu quero. E você vai criando meios de ensinar, de discipular, de partilhar o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos a internet, nós temos tantos meios que nós podemos usar isso daí, usar os meios possíveis para estudar a Bíblia com a pessoa. Aqui, ó. O mundo hoje ficou muito próximo. Muito próximo. Esse site novo da igreja, toda semana pessoas que mandam pedidos de oração, pessoas lá do Amazonas, do Mato Grosso, de Brasília, pessoas que descobrem. Esses dias um rapaz do Rio de Janeiro mandou para mim lá, eu estou crescendo ouvindo as pregações do site, muito obrigado. Eu falei, como que você descobriu o site daqui da igreja? Ele falou, por acaso, mas eu quero te agradecer, porque tem me ajudado muito a entender a palavra de Deus. Nós temos meios hoje como nunca houve na história. Nós temos facilidades hoje de compartilhar o conhecimento como nunca existiu. E aí a gente está compartilhando isso de maneira frívola, banal, sem conteúdo, sem palavras. A gente precisa aprender a fazer isso. Terceiro, Filipe, o Espírito Santo preparou o etíope, levantou a bola e o Filipe só chutou. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, Isaías 53. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra.
O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas, que quer dizer Evangelho de Jesus Cristo. Esse texto aí lembra muito o caminho de Emaús, Lucas 24, quando os discípulos vão caminhando, pensando que Jesus está morto, e Jesus entra e vai caminhando com eles. E aí na conversa eles vão falando que Jesus está morto, e Jesus fala: olha, eu vou lhes dizer que tudo que estava nos profetas, nos salmos, na lei, falava de Jesus. Aí tudo do Antigo Testamento Jesus explica, a ideia ali que Jesus expõe a Bíblia, abre a Bíblia para eles, abre a Bíblia. É o que Filipe faz aqui, abriu a Bíblia, abriu os olhos do entendimento. Qual é a chave da Bíblia? Jesus Cristo. Você não pode entender a Bíblia sem compreender a revelação de Deus em Jesus Cristo. Jesus é o Verbo encarnado, é a luz plena, é o que ilumina todo mais. Jesus Cristo é o centro da Bíblia, Ele é o centro desde o Velho até o Novo Testamento. Jesus é a chave do conhecimento, a chave da interpretação. Hoje a gente entende o Velho Testamento, o Novo Testamento, à luz de Jesus. Jesus é o centro. Tem gente que lê a Bíblia e fica em Moisés, fica em Abraão, fica em Isaías. Não, o centro da Bíblia é Jesus Cristo. O Antigo Testamento era sombra, era promessa, mas a luz plena é Jesus Cristo. Se você entrar pela porta errada, você vai cair na heresia. Se você entrar pela porta errada do Velho Testamento, da Antiga Aliança, dos pactos veterotestamentários, dos sacrifícios de Abraão, de Moisés, você entrou pela porta errada. Por isso que tem tanta heresia, por isso que tem tanto pregador lendo a Bíblia e pregando mentira, porque ele está errando o centro. Moisés, Abraão, Davi, Elias, só tem sentido à luz de Jesus. O Velho Testamento, Levítico, Êxodo, o templo, o tabernáculo, a lei, o sacrifício, tudo isso se cumpriu em Jesus Cristo. Tudo isso se cumpriu em Jesus Cristo. Jesus é o centro, é a chave. Ele é a chave que lança a luz sobre tudo mais. Por que há tanta bobagem? Porque a pessoa está entrando pela chave, pela porta errada. A porta do entendimento é Jesus Cristo. Aí você não erra. A Bíblia é o único livro que você tem que começar a ler para entender do final, do Novo Testamento, porque o Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Antigo está revelado no Novo. E Jesus Cristo é essa chave, essa porta de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus. Aí o eunuco já soube tudo. Já entendeu tudo. Você entendeu, compreendeu, recebeu Jesus, já entendeu o Evangelho. E por último, o que o etíope fez? Compreendeu, creu, confessou e se comprometeu. Que a gente tem que compartilhar o conhecimento para compreender. Fé sem compreensão é fanatismo. Fé sem compreensão é emocionalismo barato. A fé precisa ser entendida, compreendida. O etíope compreendeu. Ele compreendeu o que ele falou. Você precisa entender o entendimento. A fé não é contra o entendimento. A fé vai além da razão humana, mas ela não anula a razão humana. Então diz: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Compreendeu, creu, confessou e se comprometeu. Qual é o compromisso que ele fez? É o batismo. Eu confesso que ele é o Filho de Deus. Eu entendi isso. Eu entendi que essa profecia de Isaías se cumpriu em Jesus Cristo. E que Jesus é o Senhor e o Salvador. Eu creio nele. Eu confesso ele. E eu quero me comprometer com ele. Eu quero ser batizado. O que é o batismo? É o compromisso. Agora eu vivo para Jesus. A velha vida morreu. Então, o que nós precisamos? Compreender, crer, confessar e comprometer. Comprometer-se com Deus. E o etíope fez tudo isso. Ele compartilhou o Evangelho. Agora, por que o Deus mandou Filipe para lá? Porque o etíope, como você sabe, a Etiópia é na África. Está indo para a África. O primeiro convertido da África. Ele passou por tudo isso, o Espírito Santo levou Filipe lá. Olha, você é o primeiro convertido do continente africano.
O evangelho está indo para lá, você compreendeu, creu, confessou e se comprometeu. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. O evangelho sempre dá alegria, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Aproximadamente 250 anos depois disso daqui, alguns missionários cristãos chegaram na Etiópia para falar de Jesus Cristo. Assim, Jesus não é conhecido na África. E quando chegaram lá, já havia testemunhos de pessoas falando, não, Jesus é conhecido. Ele já foi anunciado. Pessoas já creram nele. E os missionários concluíram que Jesus foi conhecido porque esse etíope foi embora, anunciando, pregando, compartilhando o evangelho que ele tinha recebido. Ele se tornou missionário, ele compartilhou, recebeu Jesus, se comprometeu com Jesus, foi para a África falar de Jesus para os outros, anunciar Jesus. O primeiro convertido, o primeiro missionário, compreendeu, recebeu e compartilhou. O primeiro missionário da igreja na África foi esse ministro das finanças da rainha, lá no palácio, ele anunciou Jesus. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso desafio hoje aqui, de receber o conhecimento da palavra de Deus e compartilhar esse conhecimento, de fazer com que as pessoas compreendam, creiam, confessem e se comprometam com Jesus Cristo. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus, teve uma conversa com Jesus. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro, foi até Samaria, João 4, e falou para toda a cidade, encontrei um homem que diz tudo da minha vida, quem sabe ele não é o Messias. A cidade veio e ouviu e creu em Jesus. Aquela mulher anunciou o que ela sabia e toda a cidade veio até Jesus. Todos nós somos missionários do Senhor. Todos nós somos evangelistas e discipuladores. Todos nós que temos um conhecimento da graça, devemos compartilhar com aqueles que não têm nenhum conhecimento. Amém? Eu quero desafiar você a colocar a sua vida hoje diante de Deus, falar, Senhor, o conhecimento que o Senhor me deu, eu quero compartilhar. Quem sabe quantas donas dalvinas, como era a minha mãe, né? Donas dalvinas estão hoje aí, perto da gente, pedindo, eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer a palavra de Deus. E talvez você vai ser a resposta da oração dessa pessoa. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Coloque a sua vida diante de Deus. Deus vai colocar no seu coração um amigo, um vizinho, um parente, um colega de trabalho, que você vai convidar para estudar a Bíblia com você. Amado Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo conhecimento que nós temos, que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo conhecimento de Jesus, da salvação e da palavra de Deus. E agora, Senhor, queremos colocar nossa vida disponíveis nas Tuas mãos, para que o Senhor nos use para compartilhar, discipular, evangelizar, testemunhar de Jesus. Nesse mundo tão em trevas, de gente tão confusa, tão perdida, eis aqui a nossa vida, Senhor. Que o conhecimento que nós vamos receber e temos recebido, nós possamos passar para aqueles que nada sabem, para aqueles que estão nas trevas, na escuridão, na ignorância absoluta, Senhor. Usa a nossa vida. Usa, Senhor, os nossos lábios. Usa-nos, ó Deus, para anunciar para os etíopes desse mundo
o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação, para ensinar a entender a palavra de Deus, para compreender os planos e propósitos do Senhor. Usa-nos, ó Deus, faz de cada irmão aqui um missionário, uma testemunha, um evangelista. Em nome de Jesus eu oro, eu te agradeço, eu te louvo, porque o Senhor quer e vai fazer isso no nosso meio. Amém e amém, Senhor.